Nós vamos respirar bem profundamente. E nós vamos pedindo aos guardiões que adentram o nosso lar, com tochas, com espirais, adentrando o nosso lar e fazendo toda a nossa proteção. Nós vamos expandindo a nossa consciência para buscar a união com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio. E nesse instante, esses irmãos nos levam até o Hospital Santa Cruz, para que possamos nos unir aos espíritos que estudam junto conosco. Que possamos, nesta tarde, expandir os nossos corações e a expansão da nossa consciência, para que assim possamos compreender a nossa evolução como espíritos eternos que somos. Que seja uma tarde de muito aprendizado, com equilíbrio e fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Macumba pega? Sim, dependendo de um conjunto de fatores e não só de poderes supostamente especiais. Chegou no lugar que eu marquei. Então, bora. Ó, só o primeiro parágrafo aí, né? Eu marquei vários parágrafos seguidos aí, tá? Mas só no primeiro parágrafo aí que fala, já fala duas coisas importantes. Primeiro, macumba pega. Essa é a primeira coisa. Ou seja, quem acha que macumba é uma coisa que não tem efeito nenhum, né, que está na cabeça das pessoas, isso não é verdade. Segundo, para ela pegar precisa de algumas coisas, não é um passe de mágica, não é simplesmente um monte de palavras que a coisa acontece, né? Daí nós vamos ver um pouco mais abaixo o que ele fala sobre isso. Então, falando da Irene. Irene tinha em si mesma um mundo afetivo confuso. Ó, já começa as aberturas. A macumba para que era? Era para Júlia poder ficar com a Irene, não é isso? Isso. Então, a primeira abertura aqui. Irene tinha em si mesma um mundo afetivo confuso, amargurado e frustrado. É uma abertura, né? Tinha um histórico de homoafetividade antes de casar com seu marido e formar uma família. Então, ela já tinha a abertura para um relacionamento homoafetivo, né? Então, ó, vamos construindo as coisas, né? Não que um relacionamento homoafetivo fosse um problema. Não é isso. Não. O que eu quero dizer é o seguinte. Ela tinha essa confusão na cabeça dela, nos sentimentos dela. O sentimento dela era confuso e com relação a isso. Então, Sim. nós estamos falando que é uma macumba, né? um trabalho, vamos falar de uma forma diferente, um trabalho para poder fazer com que a Júlia ficasse com a Irene, que é também um relacionamento homoafetivo. Um trabalho de magia, vamos dizer assim. Portanto, muitas pendências relativas à sua sexualidade e afetividade serviram de gancho para a ação de Júlia e seus contratados desencarnados. No corpo mental inferior de Irene estavam as marcas nítidas de sua orientação homossexual. Então, ela tinha toda a estrutura, né, para esse tipo de coisa, né? Lá como que é? Nas marcas de outras vidas. De outras vidas. Estava lá marcado. Dessa própria vida, né? Mas eu estou falando obviamente. Além desses fatores, Júlia era sensível, amiga e funcionária dedicada, o que encantava o coração vazio de amor de Irene. Ou seja, a Júlia, né, que pediu o trabalho de magia, ela tinha uma atuação que causava chamava a atenção de Irene, né? Posso completar só aí? Pode. Mas chamava a atenção dela por todas essas confusões que ela tinha dentro de si. É uma abertura. E na realidade, ela fazia uma confusão daquilo que ela sentia, daquilo que ela vivenciava, e por ter uma família e com filhos,
talvez surgisse uma confusão em se a homoafetividade era uma coisa moralmente correta ou não, né? As forças magnéticas usadas com intuitos de alcançar objetivos pessoais por meio de serviços de despacho pela magia alcançavam ali os resultados desejados, em função desse conjunto de fatores que possibilitavam fenômenos naturais de sintonia, identidade de aspirações e qualidade de energias. Ou seja, aquilo que a gente falou nos nossos estudos anteriores, né? Quando você tem uma manifestação mediúnica, ela acontece por sintonia vibratória. O que acontece num trabalho de magia nada mais nada menos do que uma manifestação mediúnica, né? Não é uma manifestação mediúnica ostensiva, mas que afeta a própria pessoa que está sendo afetada por isso. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, ó, existia uma sintonia entre o que desejava a Júlia e o que fazia os desencarnados com aquilo que a Irene tinha dentro dela, né? Não existem vítimas ou forças sobrenaturais. Existem leis naturais e elas se cumprem dentro da lei da justiça. Ou seja, a Irene não foi vítima da Júlia. Ela, pelo aquilo que ela tinha dentro dela, sem ser trabalhado, ela abriu a porta para que aquilo acontecesse. Então ela não era vítima da Júlia, ela era vítima daquilo que ela tinha dentro dela mesma. Tem isso também, a gente tem nessa vida e traz de vidas passadas, porque a gente só vai ser atingido porque a gente infringiu em algum momento alguma lei natural. É isso aí. E geralmente não é nessa encarnação, é na outra que passou, nas outras que passaram. Pelo aquilo que a gente vem ouvindo aí de comunicações mediúnicas, nesta encarnação, nesses momentos, especialmente aqui de transição planetária, muitas das coisas que a gente vem vivenciando e, vamos dizer, sofrendo, né, podem ser desta encarnação já, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Mas pode ser. Pode ser, isso. Pode ser. Que eu não queria deixar só das vidas passadas, estou dizendo que pode ser da vida atual também. Então, aí eu fiz um complemento que não é só dessa vida. Quis colocar, porque assim, para a gente entender muitas vezes que acontece bem no início de uma vida. É isso aí. Não é a magia que faz o pior acontecer. Ela apenas estimula o que já existe nas pessoas. Acho que esse é o fator mais importante. E aí nós estávamos falando de macumba, de trabalho de magia contratado com espíritos desencarnados, mas isso acontece também de pessoa para pessoa, tá? Então, se alguma pessoa deseja alguma coisa ruim para você, aquilo só vai pegar se você tiver a abertura dentro de você. Se você tiver ultrapassado as leis. Se você não tiver ultrapassado as leis, está tudo certo. Ninguém vai conseguir levar alguém à ruína financeira sem um ponto de apoio na própria pessoa. Se o indivíduo é imprevidente por natureza, terá uma porta aberta para que um chip, como esse que seria colocado em Irene, seja implantado no seu corpo espiritual e abale por completo sua vida emocional, levando-o à desordem e finalmente à queda, para a qual a sua imprevidência o predispôs. Então a gente percebe aqui que as coisas não acontecem com a gente injustamente, né? Por um acaso. Isso, nós estamos aqui ainda, não se preocupe, gente. É sempre nesse horário que começam a acontecer as coisas, né? As coisas não acontecem com a gente por injustiça. Elas acontecem porque a gente dá a abertura para que acontecesse, entendeu? E acho que é um complemento muito grande, né? Aqui era um trabalho de magia. Mas a forma a gente cria
Aquilo que a gente deseja tem energia. Então, preste atenção naquilo que você emana para o outro. Pode bater, mas vai retornar. Lembrando o que Jesus dizia, né? Pecar por pensamentos, atos e palavras. Ele põe pensamentos aí. Ou seja, o que você pensa também cria desarmonia, cria desajustes. Então, o trabalho que nós temos em sanear os nossos pensamentos é muito importante nessa questão do que a gente vai, o que a gente está pagando. Né? A gente pode ficar quietinho lá, né? Quem olha fala assim, esse cara é um santo, mas o meu pensamento está fervilhando de coisa ruim. Eu também estou acumulando dívidas, tá? Espera aí que apagou aqui. Irene representava mais um caso de carência afetiva, como alicerce de todos os seus desafios, obrigando-a a mudanças inadiáveis e muito amplas em seu modo de pensar e de agir. E aí, a gente vê a beleza da coisa, né? Aquilo que eu venho falando sempre. Até o mal está a serviço do bem. A Irene ia passar a vida inteira dela dessa forma, né? Com esses problemas emocionais, afetivos, tudo isso, né? Mas aconteceu um caso extremamente grave para ela, que vai fazer ela pensar, né? Ela vai chegar, ela estava frequentando a casa espírita, né? Não é isso? Não, ela não. Não, é outra. Para ela não. Ela veio por causa da mãe. Então, mas de qualquer forma, é uma oportunidade muito grande de ela repensar como ela pensa, qual é a postura dela perante as coisas da vida e causar uma transformação. Então, se não fosse isso, talvez ela passasse a vida inteira do mesmo jeito, sem crescer, né, espiritualmente falando. E isso pode causar uma mudança. Ela vai estar agora com uma profissional, né? A gente vai ver no futuro. Nós já passou, né? Mas a gente vai continuar vendo no futuro. É isso aí. Era isso que eu tinha anotado. Tá. Algo mais neste capítulo? Não? Capítulo 4. Hierarquia de poderes no mundo espiritual. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para este alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse, irresistível. Livro dos Espíritos, questão 274. Agora aqui, falando só um pouco de mediunidade, né? Quando a gente fala, né, de médium que incorpora esse tipo de coisa, ele, se está no trabalho de crescimento moral, ele é, vamos dizer assim, superior àquele que ele está trazendo, está dando manifestação. Então, e por ser também o dono do próprio corpo, né, ele tem a ação do médium é irresistível para o espírito que está se comunicando. Quando a gente fala de comunicação de espíritos superiores, inverte. O médium, ele é inferior ao espírito superior, certo? Então, a ação desse espírito superior é irresistível ao médium. Tá bom? Qual que é a diferença? O espírito superior, ele não utiliza dessa superioridade para impor ao médium alguma coisa que esse médium não queira, tá? Ele vai trabalhar em conjunto. Ele vai trabalhar sempre em conjunto. Ele pode fazer? Pode. É irresistível. Mas ele não faz.
Ele pede sempre a licença. Ele sempre pede permissão. Ele sempre pede permissão. Então, muitas vezes, o médium está sentindo que é necessário passar uma mensagem, mas ele não vai abrir, ele não vai forçar. Ele poderia, ele tem a força necessária para isso. Mas se o médium não quer, ele permite. Não é, Valéria? Quando ele é superior. Quando ele é Quando ele é superior. superior. Quando ele é inferior, ele pode tentar. Aí é onde você vai fechar. Aí depende do seu conhecimento, Controle. do seu controle, para você evitar que aconteça, tá? Entendi. Porque você vai sentir, ele vai se aproximar, ele vai tentar, e você vai falar que não, aquela hora não é hora e tá tudo certo. Aí o mal-estar vai passar. O mal-estar vai passar. Entendi. Tá bom? Agora, só para terminar, aí nós falamos de médiums que fazem incorporação e tal. E aqueles que não têm uma mediunidade ostensiva e muitas vezes caem, entre aspas, vítima, né? De obsessores ou de algum imposto, né? Nesse caso, a gente tem a condição de se livrar dessa influência. Por quê? Porque estão tentando fazer mal para nós e nós estamos buscando a nossa transformação. Teoricamente, nós somos superiores a esse espírito que está nos tentando. Então, nós temos condições de nos livrarmos de tudo isso. Mas a gente consegue? Não. Por quê? Porque a gente se entrega. Eu acho que tem algo que agrava. A gente não tem o autoconhecimento. E não tem autoconhecimento, isso aí. Muitas vezes a gente nem sabe que é influência externa, né? Porque a gente fica assim, como que é? A gente vai se envolvendo, eles são inteligentes, eles vão envolvendo, e a gente vai se deixando. O negócio é um dia uma irritaçãozinha aqui, outro dia uma irritaçãozinha ali, outro dia um cutuco daqui, outro cutuco maior, outro dia eu vou tendo outras ideias que não tem pé nem cabeça, e aí eu estou envolvida. Quando vê, eles só puxam. Eu já caí. Não é para a gente ficar com medo, é para a gente ficar alerta. Orai e vigiai. A gente começa a entender agora o que significa orar e vigiar, né? O que é vigiar? É perceber que nós estamos recebendo uma influência externa. E o que é orar? Você elevar o seu teor vibratório para evitar que essa influência externa tome conta de você. Porque muitas vezes eu vejo assim, as pessoas falaram assim, mas eu não fiz nada. Pare e pense. Reconstrói todos os seus dias. Reconstrói aquilo que você falou. Essa é uma forma. Reconstrói aquilo que você pensou. Reconstrói aquilo que você sentiu. Falar, pensar e sentir. Aí você vai ver que você caiu na armadilha. Que seu ego venceu. E aí você está envolvido. Tudo isso que a gente está falando não é algo para derrubar a gente. É simplesmente para a gente entender em que meio que nós estamos vivendo e por que a gente sente tantas dificuldades às vezes, né? Conhecer isso e conhecer como a gente cai vai nos ajudar a evitar as pedras que nos servem de tropeço, né? E eu acho que também evita, assim, no sentido do trabalhador, a responsabilidade do trabalhador, quem trabalha. Esse é o orar e vigiar do trabalhador. É entender aquilo que ele está fazendo. Porque muitas vezes ele vai entrar na sala, ele vai se sentir mal e ele vai dizer que é a sala que está desordenada. E não é, é ele que não está bem. A sala está perfeita, mas ele não está bem. Ele está tão denso, que ele não consegue ficar. E se ele estivesse já fazendo o autoconhecimento, buscando por que isso está me irritando, por que isso está acontecendo, por que eu preciso disso? Por que eu estou me sentindo tão pesado? As coisas iriam se resolver mais fácil. Eu gosto de falar mais abertamente, né? Porque quando a gente fala de trabalhador, a gente está sendo específico, mas quando a gente fala no geral,
Isso acontece com todo mundo. Não precisa ser um trabalhador espírita, não precisa ser espírita, né? Acontece com todo mundo, em todas as religiões, em todos os lugares, acontece com todo mundo. A diferença é que o trabalhador já estudou, né? Já Uhum. coisa, mas só que Cai. não consegue se dar conta de que aquele conhecimento é para ser utilizado em seu próprio benefício e em benefício do trabalho. É que às vezes a gente escuta assim: ah, mas eu faço evangelho, eu faço orações de manhã, de tarde, de noite, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro, então eu não vou estar envolvido. Vai. Porque a gente não reza 24 horas por dia. E é mais ou menos um pouco do que a gente vai falar amanhã no acolhimento de amor. Então vamos lá, na página 75, o que a gente tem de importante? Essa pergunta, o pai João faz as observações sobre o caso Hannah, Hilda, Laerte e Irene, deixaram minha mente rodopiando em torno do tema carência. O que eu gostaria de saber é se existem formas de esconder essa falta de afeto, ou seja, a carência tem camuflagens? Sim, muitas. O nível de consciência da grande maioria a respeito do nosso grau de necessidades nessa área é algo muito limitado, pequeno. A rigor, a falta de Deus em nós, a sensação de estarmos sozinhos no mundo diante das lutas e desafios, não deixam de ser uma carência básica. Entretanto, como doença grave que estrutura um estado emocional de dor interior, de vazio existencial e da ausência do sentido para viver, ela tem algumas camuflagens mais conhecidas. Então, aqui é esse nível de consciência aqui, falta de Deus, né? No caso, a rigor, a falta de Deus em nós, não é? É isso aí. Aí aquela sensação que a gente está sozinho e acha que nós temos tudo de ruim para nós, Agora assim, ó, não é? imagina, pai João tá aqui, Zé, ele fala assim, falta Deus no coração de vocês. A gente vai se sentir como? Ofendido. Imagina, Zé, eu rezo, eu peço, claro, pedir é fácil, todo mundo pede, tem uma lista lá, de pedido é o que não falta. Me livra disso, me livra daquilo outro, faz isso aqui, aquilo ali, que não sei mais o que. A gente tem. E aí a ação? Não dói? Falta, na rigor, falta Deus dentro de nós. Deus. Por quê? Porque se a gente tem Deus, a gente confia. Sim. A gente não fica capengando, né? Como a gente brinca, né? Eu Precisando de falaria, muletinhas, de coisas. eu falaria de forma diferente o que está escrito aqui. Eu entendo o que está escrito aqui, mas não falta Deus dentro de nós. Falta a gente encontrar o Deus que está dentro de nós. Porque ele dentro de nós está, né? Sim. Ele não fugiu. Não, ele está lá. Nós somos a centelha Não, divina. é nós que não vemos Deus dentro de nós. Não sentimos. Na Não realidade, sentimos. a Eu ia gente falar. trancou ele lá dentro e não deixa ele sair. Essa é a nossa dificuldade. A gente tá que nem Dini ou Jenny. A gente tá com a lampadinha, fica lá. Na hora do aperto, a gente vai lá e Tem. Passa o paninho rapidinho. entrega 3 pedidos. Daqui a pouco a gente esquece. Vamos lá. Depois, na vida tá boa, pra quê? Pra quê? É verdade. Eu anotei o próximo aí. É. E quais são elas, Pai João? Elas quem? As maneiras de você esconder a carência, né? Isso. Os efeitos mais palpáveis podem ser observados na percepção que a pessoa faz de si mesma. As camuflagens mais comuns são o orgulho dos papéis. O que é isso? É você representar um papel de alguma coisa, né, na vida para que você possa chamar atenção. A idealização e o perfeccionismo. Olha aí o perfeccionismo falando da carência, né? Mecanismo ou máscaras adotadas como alternativas enfermiças para que a pessoa carente
se esconda das dores que a fazem se sentir inferiorizada, abandonada e fragilizada. Isso é interessante. Você vê? Uhum. É aquela coisa assim, ela botou a máscara. Eu sou menor, eu sou frágil. Não é frágil. Tem uma força enorme, mas se coloca como frágil. E é a carência, né? Mas não reconhece essa força, né? Reconhece. Não, só reconhece a fragilidade. Por quê? Só reconhece a Porque sendo fragilidade. frágil, Não sabe da força que tem, é isso. sabe. Ah, Sabe. Só que é mais fácil ser frágil porque todo mundo vai ter dó E vai acolher. e vai acolher. Isso. Tá? Ah, tá no consciente? Não, gente, tá no inconsciente. Ninguém é louquinho de chegar e falar assim, hoje eu vou chegar lá e vou falar assim, ai, coitadinha de mim. Mas isso é, Coitadinha. só que isso é uma doença tão grande que tá ali e não sai. E não sai, não vira. Não vira. É. Ai, eu sou ai, mas eu sofri tanto, eu sofri tanto, eu sofri tanto. Todo mundo tem força, todo mundo é forte, porque todo mundo é filho do mesmo pai. Uhum. Mas é mais fácil se colocar nessa máscara, sabe, nessa inferioridade, mostrar que está abandonada por todos, sabe, por Do todo que mundo. Abandonada. Aí, se você for analisar, ela mesma se abandonou, né? Então, ela também se abandonou, Sim. ela mesma se porque abandonou. isso. Por isso que eu pensava que ela não sabia, não sentia a força que Sabe? tinha, Não, né? O sabe? próximo parágrafo fala um pouco sobre isso, tá? Então, vai lá. É, O orgulho se o orgulho. estabelece quando há uma identificação com papéis sociais exercidos. O chefe, o gerente, o médium, o professor, o pai. Não se sentindo feliz com sua natureza interna, com seus sentimentos e com os seus mais profundos propósitos de vida, essa identificação com as funções que exerce é uma forma ilusória de suprir a frustração e infelicidade consigo mesmo. Esse processo é tão sutil que a pessoa nem percebe que está deixando de ser ela mesma para ser o que ela faz. Ela faz. Ela Como é que é criou. isso? Ela criou. Como é que é? Como é que é isso? Deixar de ser, aqui como fala, né? Deixando de ser ela mesma para ser o que ela faz. Por exemplo, eu sou uma pessoa amorosa, tá? Mas eu estou no papel de chefe, tá? Para não sentir carência, para não ser inferiorizado, o que eu faço? Eu Se deixo mantém o amoroso de lado e eu sou um crápula com meus um subordinados. carrasco. É isso aí. Mas Acontece na família também, tá? isso em todos os lugares, tá? Tá. Então, o chefe, o gerente, o médium, o professor e o pai. A mãe. Qual é a mãe? O que é a mãe? A mãe tem que educar, tá? Mas ela pode educar de uma forma amorosa, de uma Amorosa. maneira positiva. Mas ela pode ser um carrasco. Aí ela decide o que ela quer. E aí ela levar essa postura para todas as pessoas que ela convive. Certo, entendi. Eu tinha marcado esse Então, pedaço aqui. Então, é aquilo que a gente faz, a gente vai fazendo as nossas criações. E quando a gente vê, a gente não é aquilo que a gente é realmente. A gente está cheio de máscaras. E aí, onde a gente se decepciona, a gente não se decepciona com o outro, a gente, na grande parte do tempo, a gente se decepciona com a gente mesmo. A decepção é conosco. É. Porque a gente não é E um anjo. a gente descobre coisas que a gente não queria, né? Que estava lá, escondido, disfarçado, sei lá. E aí, quando Mas a aí gente que descobre, tá. a gente tem aquele choque. Então, aí eu vejo um lado positivo. Quando a gente Aí tem que descobre. trabalhar, aí a gente tem que trabalhar para melhorar, para aprender, Identificar. para. Aí que tá. A gente trabalha ou a gente finge que trabalha?
Não, tem que trabalhar. Se você se magoou, se você se aborreceu, se frustrou, não gostou do que você reconheceu em você, agora você já sabe, não pode mais dizer que não sabe. Mas trabalha Mas trabalha, Leda. ou Tem que controla? trabalhar, Não, trabalha. tem que trabalhar não Não, serve. é. Trabalha ou controla? Pode ser que primeiro vem o controle, né? Então, às vezes é aí que tá. Olha as crenças, tem que trabalhar, a gente não tem. A gente não tem Não, obrigação. tem que trabalhar, eu acho que, né, seria o Então, certo, são vamos dizer crenças, assim. são crenças. A gente não tem, a gente vai fazer se a gente Se realmente quiser. compreender o que a gente está fazendo. E é essa compreensão que não vem. Na hora, a gente vai fugir, como a gente sempre fugiu nas encarnações, ou a gente vai parar e falar assim, não, agora eu vou crescer. A primeira coisa que a pessoa fala é: eu vou me controlar. Eu vou me controlar. Eu vou pensar. Não, a primeira coisa, eu vou pensar. Porque eu ainda acho que não é bem assim. Aí depois fala: eu vou me controlar. Eu gosto de falar isso, né? Eu vou me controlar. Vamos E lá. aí, se controlando, deixa por um tempo de fazer as coisas. O que ela fala? Já me transformei. Aí cai de novo. Aí alguém pisa no pé dela, faz tudo de novo. Cai de novo. Aí dá aquela frustração, né? Aí a frustração é da pessoa, é com ela. É com ela mesma. É isso aí. E aí, Né? vai Porque aí ela já adiantar. conhece. Então, mas aí vai adiantar ir para o espelho de falar, gritar, puxar cabelo, botar de castigo, fazer isso e aquilo? Não, né? Não. Por quê? Gente, não é uma pessoa, somos nós. Porque a gente está na fuga, é muito mais cômodo jogar uma máscara. Essa é a maturidade. Quando a gente joga a máscara, é imaturidade. A maturidade está em reconhecer, né? Não, que não tá? Não. 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 A maturidade está em transformar. Em transformar. Mudar. A maturidade vem da transformação, não vem do controle. Enquanto a gente não tiver a transformação do ato em si, a gente não amadureceu, a gente continua infantil, a gente continua criança, emocionalmente. E é por isso que às vezes a gente vai enrolando uma encarnação toda, porque a gente acha que a gente conseguiu, e a gente não conseguiu. Não conseguiu. Imagina, você está na escola, e aí de repente você tem uma matéria lá que você não entendeu, tá? Aí o que você faz? Você vai ter que fazer lição para poder aprender aquilo lá, né? O que você faz? Você copia o modelo de um e fala assim: eu fiz a lição. Você aprendeu? Não. Aí quando você tiver... É a mesma coisa, tá? E é isso que quando a gente fala assim, vamos lá no autoconhecimento. Ai, mas você fala tanto disso, deixa até meus ouvidos, eu fico assim, tá. Por que eu tive esse sentimento de irritabilidade? Porque eu não controlo. Não, eu não controlo, eu não tenho controle sobre isso. Porque eu tenho pouco controle com as coisas que estão ao meu redor, que eu tenho que fazer. Imagina eu ter que controlar o outro. Eu tenho zero controle, mas eu acho que eu tenho controle. E aí, por aí que a gente vai começando. Então, eu falei assim, por que eu fico irritada? Tenho que ficar irritada. Eu tenho que aceitar que eu não tenho controle e que eu estou aqui para aprender. E aí você não vai ficar irritada na hora que você começar a ficar irritada, é o quê? Eu não tenho controle, eu não posso controlar. Controle, eu tenho que aceitar. Então eu começo, faço a minha oração e trabalho. Outra vez. E isso é autoconhecimento, isso é buscar. Eu estou te dando um exemplo. Tá certo. Você tem que puxar. Agora, dá trabalho isso? Dá. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Já desistiu, Leda. Se dá muito trabalho, você já desistiu. Dá muito trabalho. Eu sei que dá muito trabalho. Eu sei que dá muito trabalho. Eu sei.
Então, Helena, mas é só desse jeito que vai acontecer o autoconhecimento. Não tem outro. Não tem outro caminho, A gente tem entendeu? que tomar só cuidado com uma coisa, né? Ah, não é o outro. Ah, então sou eu. E você vai jogando tudo pra dentro, né? Aí Até você adoecer por causa disso. E aí é onde que você precisa trabalhar rapidamente. O controle adoece. Porque você não tem. Você não tem controle nenhum. Pensa bem. A gente Você não não está controla nem a pecando gente. por atos. Você não está pecando por atos, mas por pensamentos. Ah, meu Deus do céu. Eu não vou falar nada para essa pessoa aí, mas. Ai, se eu tivesse a Ai, tamanquinha. Jesus do céu. Conta até 10, né? Não, ai, se eu tivesse a tamanquinha. Ia bem na metade da testa. Mas é difícil. Jogou. Muito difícil. Você não vai jogar. Você não vai jogar fisicamente. Já jogou. Não, mas mentor. Energeticamente. Só de nós- pensar, jogou. Só de pensar, é no verdade. frontal da Só pessoa. que é o seguinte: se a pessoa estiver buscando a sua elevação, se ela tiver ela não entrar na sua vibração, a tamanca vai bater na testa da pessoa e voltar direto na sua. Mas vai E voltar vai duas. voltar, né? Vem que vem. Vem que vem. Vamos parar aqui. Vamos. A idealização é a criação de um estilo de viver.